Seja muito bem-vindo ao Big Picture Podcast. A cada mês um novo tema e nesse mês a nossa série é sobre relacionamento. Afinal de contas, Love's in the Air. Junho está chegando, Dia dos Namorados, desespero batendo e é nessa hora que as piores decisões são tomadas. Afinal de contas, Deus já nos avisou que praga alguma chegará à tua tenda, mas se você botar aliança no dedo da praga e colocar ela na tenda, Deus não vai te impedir. E a gente não quer que você faça isso. Eu queria te ajudar hoje, trazendo aqui alguns conceitos sobre relacionamento, preparação para aquilo que pode ser então uma bênção para você. Eu digo que eu, por exemplo, eu levo isso até hoje. Eu uso como se fosse o painel de um carro, onde eu estou ali avaliando várias coisas em mim mesmo, avaliando na minha esposa, para que a gente possa analisar então se está tudo bem, a gente está se posicionando do jeito que deveria ou não. E eu queria começar aqui já orando por você. Deus tirar a tua ansiedade, tirar todo o medo de ficar sozinho e você realmente aguardar no Senhor e se preparar, porque é a segunda decisão mais importante da tua vida. A primeira é a tua aliança com Jesus. A segunda é a aliança de estar com uma pessoa até Jesus voltar ou vocês irem ao encontro dele. Então, não brinca com essa tomada de decisão. Então, Deus, nós convidamos a tua presença aqui e pedimos que cada pessoa aqui seja alinhada nos seus pensamentos, suas emoções, seus sentimentos e possa estar aberto a se planejar, se preparar para ser, sim, alguém que vai ser um ótimo marido, uma ótima esposa, um bom pai, uma boa mãe e que está pronto, então, para viver família como um projeto de Deus, em nome de Jesus. Amém. Bom, você tem que ter isso em mente. Família não nasceu no coração dos homens, família nasceu no coração de Deus. Foi Deus que inventou família. Foi Deus que olhou para o homem, olhou para a mulher e falou: vamos trazer um modelo para a terra, que é um símbolo do modelo que tem no céu. Você tem Pai, Filho, Espírito Santo, família no céu, e toda família na terra deveria tomar o nome da família do céu aqui na terra. E quando Deus começa a preparar a família, né, a gente tem um negócio na Bíblia que chama lei da primeira menção. Toda vez que Deus menciona algo pela primeira vez, ele está ditando padrão, ele está ditando como aquilo deveria ser vivido. Eu só conheço uma família que Deus se intrometeu, interferiu, botou a mão, criou tudo do início ao fim, até o casamento estar pronto e eles estarem juntos em aliança. E o nome dessas pessoas são Adão e Eva. E a resposta está desde o princípio. O Senhor criou tudo e a resposta já estava lá desde Gênesis. Se você puder, abre aí comigo a tua Bíblia, pega aí a tua Bíblia. Se você tem aí a tua Bíblia de papel, melhor ainda, você vai riscar nela aí para você não esquecer nunca mais na tua vida. Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2. A partir do versículo 4, começa a falar então do Gênesis do céu e o Gênesis da terra. E começa então a explicar como Deus criou todas as coisas. E a partir do versículo 7, então, é que nós vamos falar. Gênesis 2, versículo 7. O texto diz assim: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, ou soprou o espírito, e o homem se tornou um ser vivente. Em algumas versões, dizer uma alma vivente. Aqui nós já temos coisas muito importantes. Primeira delas, quando Deus foi criar um casal, Deus não começou pela mulher, Deus começou pelo homem. E aí já fica a responsabilidade para nós. Vamos ter que começar por nós o assunto aqui, tá? Então, você que é homem e está ouvindo isso aqui, você vai descobrir a primeira coisa: você é homem mesmo? De verdade você é homem? Porque ser do sexo masculino não quer dizer que você é homem. Nós vamos ver aqui um pouco o que a Bíblia nos ensina sobre ser homens, tá bom? Então, Deus começou pelo homem. Então, primeira coisa, Deus fez Adão e Eva. Primeira coisa é, Deus começou unindo dois filhos de Deus, né? Então, se você tem dúvida, lá em Lucas capítulo 3, quando está a genealogia, o livro de Lucas diz muito claro que tem Sete, filho de Adão, Adão, filho de Deus. Então a Bíblia já afirma: Adão era um filho de Deus, Eva era filha de Deus. O Senhor criou então seus filhos aqui na terra, Adão e Adão e Eva, então, primeira coisa, você precisa ter esse DNA, filho de Deus. Então não vai tentar entrar num jugo desigual de gente que não é filho de Deus. Você já está caçando um problema, você já está botando aliança no dedo da praga, sem começar a analisar o resto. Partindo do pressuposto que nós estamos falando de filhos de Deus, bom,
Aí você tem que avaliar o resto, porque se você não é filho de Deus, você nem leva a Bíblia em consideração. Mas se você é um filho de Deus, você deveria ter a Bíblia como a bússola da tua vida. E quando nós olhamos para cá, Deus formou o homem. Bom, primeiro, Deus não formou um menino, Deus não formou um moleque, Deus formou um homem. Então a primeira pergunta que fica é: você é um moleque ou você é um homem? E aí você que é mulher já faz a tua lista aí, já começa a colocar aí. Primeira coisa que você deveria avaliar: ele é homem? E você que é homem deveria avaliar: eu sou um homem já? Como é que se avalia isso? Bom, a primeira coisa que a Bíblia diz que Deus é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. Então, se você é um homem, você vai ter que ser o cabeça. O que significa ser o cabeça? Ser o sacerdote da casa. Então, você está pronto para ser o sacerdote de uma casa? Você ser o homem? O que isso significa? Bom, o que tem na cabeça? Faz a conta comigo. Vamos do natural para o espiritual. O que você tem na cabeça? Você tem os olhos. Então, quem traz visão para casa? É o homem. Você tem os ouvidos. Quem que tem que ouvir a voz de Deus e ouvir a direção de Deus para casa? É você, homem. Você tem o nariz aqui, você sente o cheiro das coisas, você discerne as coisas. Então, quem tem que discernir as coisas para casa? Você que é o homem. Aonde que está a boca? Então, quem que tem que abençoar? Abençoa a esposa, abençoa os filhos, dá direção para casa, direção para os filhos. Você que é homem, que é o sacerdote. Aonde que está o cérebro? Na cabeça. Então, quem é que é mais racional em casa e quem é mais emocional? Bom, você que é o homem deveria ser o racional. É onde está, então, a cabeça aí, o pensante da casa, o racional da casa, o que toma decisões não por emocionalismos, mas por decisões, um culto racional a Deus, é você o homem, é tudo na cabeça. Então você que é o cabeça, deveria ter o compromisso então de ser o quê? O sacerdote da casa. Eu tenho a incumbência de trazer visão para minha casa, eu tenho a incumbência de ouvir a voz de Deus para minha casa, discernir as temporadas. Eu abençoo a minha casa, eu oro pela minha casa, eu oro pela minha esposa, eu oro pela minha filha. Quando nós vamos sentar na mesa, eu oro abençoando o nosso lar. Quando ela vai dormir, eu oro abençoando a minha esposa, eu oro abençoando a minha filha. Eu dou direção profética para minha casa. Então você é quem dá a direção. A segunda coisa, né, então você toma a decisão, o seu racional. A segunda coisa é que cumpre o homem, então, ser aquele que é o provedor da casa. E você que é mulher, talvez o teu feminismo já gritou aí, né? Não, 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 eu não preciso de homem para me manter. Não, não estou falando disso. Você pode ganhar mais do que ele. Você pode ganhar aí 10, 20, 30 mil reais. Ele ganha lá seus 1.000 contos, 5 contos, não tem problema. Mas as necessidades da casa, quem foi preparado emocionalmente, racionalmente, para entender assim, a pressão de ser o mantenedor da casa, precisa estar em você. Lembrando que você não é a fonte, você é o canal. A fonte é Deus. Nunca tente ser a fonte. Se você tentar ser a fonte, você vai ter um grande problema, porque você é esgotável. Mas Deus é uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então Deus é a fonte eterna e ele escolhe fazer do homem o canal de provisão para sua casa. Tá bom? Então você é o canal. Deus escolheu fazer do homem o canal. Quer dizer que ele não pode usar a mulher? Claro que pode, mas ela não foi feita para suportar a pressão de que, se tudo der errado na vida dela, se ela perder o emprego, se ela não conseguir, então, atrair aquele recurso que ela atraía antes para casa. Ai, meu Deus, então a responsabilidade é toda minha, a pressão está sobre as minhas costas. Ela não foi feita para isso. Você, homem, foi feito para isso. Então, você tem a responsabilidade. O básico, onde comer, onde dormir, ou seja, moradia. O que vestir, vestuário. O que comer, isso aqui é responsabilidade tua, o básico, é seu. Agora, se ela ganha 30 mil e boa parte do teu luxo, o luxo dela, vem daquilo que Deus abençoa ela, pelo canal que ela faz, não tem problema. Ela sabe, ó, se eu perder os meus 30 mil por mês, a partir de agora, fome eu não passo. Meu marido, ele é o mantenedor da casa. Mas Deus tem nos abençoado e transbordado, me dado tantas coisas, não tem problema algum. Mas lembra, a responsabilidade é sua, homem. Tem muito homem por aí querendo casar e já está calculando o salário da mulher, cara. Você nem casou, você já está pensando como é que eu vou usar o que ela ganha, já terceirizando a responsabilidade que é tua. E aí já fica a dica, tem alguns solteiros que eu faço isso com eles. Primeiro exercício que eu faço com eles é: quanto você custa por mês? Solteiro, tá bom? Aí teve um que falou assim comigo: ah, meu custo mensal é de R$ 300. Eu falei: ah, tem uma planta aqui, você vive de luz. Porque assim, meu amigo, quem é que custa 300 por mês hoje?
Ah, não, é porque eu moro com meu pai, com a minha mãe. É, mas na hora que você casar, você não vai morar com teu pai, com tua mãe. Quanto que você custa de aluguel? Você custa 300 porque teu pai está pagando tua moradia, teu pai está pagando tua alimentação, teu pai está pagando teu plano de saúde, teu pai tá pagando tudo. Só que na hora que você casar, teu pai não vai pagar mais nada, porque agora você mantém tua casa. Então você tem que fazer a conta. Quanto que eu custo hoje de moradia? Então, se eu fosse morar com ela dignamente, eu não estou procurando luxo, Deus, mas dignamente, quanto seria um aluguel hoje para mim e para minha esposa? Tá bom. Quanto que a gente gastaria de alimentação? Tá bom. Quanto eu gastaria aqui de água, luz, né, as coisas de moradia, de telefone? Tá bom. Quanto que eu gostaria aqui de vestuário? Tá bom. Ah, então eu cheguei a uma conta aqui, o quê? De 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 10.000, sei lá quanto que seria o teu gasto mensal para manter você. Agora, multiplica pelo menos por 1,5, porque mulher gasta mais do que homem. Só o salão de beleza que ela inclui já vai te dar um gasto a mais. E você vai querer a tua esposa linda, né? Então vamos pensar aqui comigo. 1,5 pelo menos. Então, se você gasta solteiro 3.000, por exemplo, para se manter, você vai precisar aí de mais uns 3.000, igualando 6.000, mais 1.500 dela. Você vai precisar de uns 7.500 para viver dignamente, mantendo os dois. Agora, se obviamente no início vocês estão começando a construir, ela também vai trabalhar, vai ter uma entrada, glória a Deus, mas você já deveria estar orando desde agora, do noivado, do namoro. Deus, abre uma porta, Deus, me dá capacitação. Você deveria estar estudando, trabalhando. Para quê? Para que quando viesse o casamento, você está pronto. Planta a tua lavoura, faz o teu trabalho no sol e depois constrói a tua casa. É isso que diz Provérbios. Então você precisa trabalhar e preparar as coisas para que venha então o casamento e o relacionamento. A terceira coisa, além da provisão, é a tua proteção. Você é o protetor da casa. Só que você tem que entender, provisão e proteção não é só física, tá bom? Então, ninguém encosta na minha mulher, eu sou protetor, tá? Mas você protege ela emocionalmente? Você protege ela espiritualmente? Eu tenho relação sexual com minha esposa e eu coloco comida na mesa, eu sou provedor. Não, isso é provedor físico. Mas você provê ela emocionalmente? Você provê ela espiritualmente? Esse é parte do teu papel, prover espiritualmente, emocionalmente, fisicamente. Afinal de contas, nós somos espírito, alma e corpo. Responsabilidade do homem. Para você ter maturidade, então, para suportar a aliança que Deus te confiou. Veja bem, quem encontra uma esposa encontrou o favor de Deus. É isso que a Bíblia diz. E como é que você está tratando o favor de Deus na tua vida, que é a tua esposa? Então, vê lá, você fez, então, primeiro papel de análise. Eu sou um homem. Segunda coisa, você vai ter que analisar. E Deus soprou o Espírito nele. Eu sou um homem cheio do Espírito. Eu tenho vida no Espírito. Deus soprou a vida no Espírito. Eu tenho vida no Espírito. O que é que significa, então, ter vida no Espírito? Bom, vai ter algumas coisas. A gente falou, você vai querer entrar no relacionamento com o Filho de Deus. Só filhos de Deus têm vida no Espírito, porque você teve um novo nascimento, você nasceu de novo. Então, para você ser cheio do Espírito, primeira coisa, ele teve um novo nascimento? Ele nasceu de novo de verdade? Tá bom. Segunda coisa, ele é batizado no Espírito Santo? Tá bom. Terceira coisa, ele tem vida devocional? Pergunta para ele. Você leu a Bíblia? Qual a última vez que você leu a Bíblia? Tá bom. E o que Deus falou com você na palavra? O que o Senhor tem ministrado no teu coração? Você tem que entender se ele ouve Deus ou não ouve Deus, porque como é que ele vai ser sacerdote para tua casa se ele não ouve Deus? Então você tem que estar atento. Ele tem vida devocional, ele tem vida com Deus, ele está colocando lenha todo dia de manhã, se enchendo do Espírito. Tá bom. Outra coisa, ele tem paixão pela presença. Qual foi a última vez que ele chorou na presença de Deus? Que ele se quebrantou na presença de Deus. Isso aqui também é importante, porque se ele não tem quebrantamento, sensibilidade ao Espírito, como é que ele vai ouvir e obedecer a voz de Deus, discernir as coisas no Espírito, tá bom? Então, nasceu de novo, batizado do Espírito Santo, tem vida devocional, tem paixão pela presença, tem quebrantamento, tem prestação de contas, também é importante. Afinal de contas, a prestação de contas é um guarda-reio muito poderoso para a vida de quem presta contas. Tá bom? Prestação de contas, quando é exigido do líder para o liderado, facilmente se torna controle. Mas quando parte do liderado para o líder, se torna um guarda-reio para que toda vez que você tiver um comportamento diferente, você já liga uma red flag para o teu líder e fala, opa, ele tinha costume de prestar conta, não está prestando mais. O que está acontecendo? Você ajuda, sim, o teu próprio líder a estar atento às tuas necessidades, tá bom? Então, é cheio de Espírito Santo? É cheio de Espírito Santo. Então, você achou um homem
e um homem cheio do Espírito Santo. Terceira coisa, ele se tornou um ser vivente, uma alma vivente. Não era um ser carente, não era um ser doente, era uma alma vivente, um ser vivente. Como é que eu sei que alguém está vivente, está liberando vida dele? Eu analisaria aí 4 coisas. Primeira coisa, ele é liberto? Ele já fez alguma libertação na vida dele? É importante ele ter feito alguma libertação. Segunda coisa, ele é curado? Ele já foi curado nas emoções dele, nos sentimentos dele? Porque senão ele vai querer fazer com você aquilo que fizeram com ele. Então ele é liberto, ele é curado, tem fruto do Espírito e caráter de Cristo. Fruto do Espírito e caráter de Cristo. Isso aqui vai demonstrar se a pessoa está liberando vida através dele ou não. A consciência, uma consciência limpa, tranquila diante do Senhor. Isso demonstra se ele tem uma alma vivente. Então, é um homem cheio do Espírito Santo, uma alma vivente. É o que diz, então, no versículo 7. O Senhor formou o homem, soprou nas narinas o fôlego de vida, soprou o Espírito, e o homem se tornou um ser vivente, uma alma vivente. Tá bom. Então, já analisei essas 3 primeiras coisas. É o DNA, isso aqui é o osso, é a estrutura, o DNA dele. Ele é maduro, é um filho de Deus, é um homem que sabe ser um sacerdote, um provedor e um protetor. Ele é cheio do Espírito Santo, nasceu de novo, batizado do Espírito Santo, vida devocional, caminha em santidade, tem temor de Deus, tem prestação de contas, sabe ouvir a voz de Deus. Tá bom, é uma alma vivente, já passou por libertação, por cura interior. Eu vejo o fruto do Espírito, eu vejo o caráter de Cristo nele. Tá bom. Quarta coisa que o Senhor fez, volta lá comigo, Gênesis capítulo 2, no versículo 15. Gênesis 2, versículo 15, o Senhor tinha feito então um jardim, ele plantou um jardim no Éden, ele pôs o homem lá no jardim. No versículo 15 o Senhor diz, o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim para cultivar e guardar o jardim. O que é isso? Cultivar e guardar o jardim. Fala comigo aí. Propósito, isso mesmo, missão. Deus deu uma missão para o homem. Homem sem missão é homem à deriva. Homem sem missão. Como que a mulher vai ter, presta atenção nisso aqui, é tão crucial isso no casamento. Como é que vai ter submissão em um casamento se não existe missão para a mulher se submeter? Porque você entende comigo que homem e mulher são imagem e semelhança de Deus, carregam a imago Dei e são iguais diante de Deus. Funções diferentes, mas iguais em valor. Então, se eles são iguais em valor, você não pode achar que submissão é subjugar. Deus não deu autoridade para o homem subjugar uma mulher. Deus deu, então, ao homem o encargo de trazer a missão e a visão para casa e deu, então, a tarefa para a mulher tomar decisão. Eu estou pronta, então, para seguir a missão dele? Eu quero ser a auxiliadora que vai servir essa missão, entrar em concordância com a missão dele e servir a vida dele e construirmos juntos a missão que Deus entregou para ele? Agora, como é que ela vai, então, entrar em submissão se não existe missão? Então, tem muito homem por aí que, assim, o povo põe tudo na conta do feminismo. E sim, feminismo tem muita coisa ruim, muita coisa errada, mas tem coisa que não tem a ver com feminismo. Muitas vezes o cara tá perdido na vida, sem visão, um barco à deriva, ele tá andando no deserto, dando volta no deserto. Tem uma coisa que a mulher não tem, às vezes, gente, é paciência, ela cansa. Chega uma hora que ela vira e fala também, meu amigo, você não sabe para onde você vai, me dá o volante aí que eu vou para algum lugar, já que você não sabe para onde você está indo. Então, tem a parte do feminismo? Tem, mas tem muito homem por aí que o problema é a tua falta de hombridade, falta de visão, que está fazendo com que a mulher queira tomar o volante da tua mão. E aí você está lá, não, ela não respeita a minha liderança. Mas que liderança? Você está mais perdido que você é do tiroteio, ué. Você não sabe para onde você está indo. Você nunca buscou de Deus visão para a tua vida. Você precisa de visão de Deus. Você precisa estar na presença. Você precisa receber do Senhor a visão que Ele tem para você. O Senhor deu uma missão para Adão. Você vai guardar e cultivar o jardim. Você vai governar a terra. Você vai exercer domínio sobre a terra, sobre os peixes, sobre os animais. Então, tudo isso aqui tinha a ver com o chamado dele, o propósito dele. O homem precisa ter um propósito bem estabelecido. E às vezes eu vejo alguns homens, né, que ele vai tomar um café com a mulher. Eu estou conhecendo uma menina e eu vou sair com ela. E a primeira coisa que o cara faz, filha, qual é o teu chamado? Meu amigo, desculpa, mas é ela que precisa saber o teu chamado, não é você que precisa saber o chamado dela. Primeiro você traz o teu chamado. Ela decide, eu vou com ele para algum lugar, eu falo, desculpa, querida, eu não estou a fim de ir com você para onde você está indo.
Acho que você precisa de uma outra mulher para te ajudar a chegar onde você está querendo chegar. Eu estou indo para outro lugar. Então, eu não vou ser uma boa auxiliadora, então eu não quero nem entrar nisso para não te atrapalhar e não te tirar do propósito de Deus. Só que você está tão sem visão que você está procurando nela uma visão para a tua própria vida. Você precisa ter a tua visão. O que você foi chamado para fazer? Então, eu me lembro quando eu fui ter meu primeiro café com a minha esposa. A gente sentou e eu falei, vamos lá. Deixa eu trazer para você uma clareza aqui. Eu sou chamado para ser um pastor. Eu vou ficar enfiado na igreja o resto da minha vida. Eu amo igreja, eu vou ficar enfiado na igreja o resto da minha vida. E todos os domingos você vai estar, sabe aonde comigo? Em uma igreja. E esse é um dia que o pastor tem calendário na vida dele, data na vida dele. Se tem algo que está claro na vida dele que ele vai fazer, todo domingo ele está na igreja. Então, você está pronta para estar comigo todo domingo na igreja? A esposa dos empresários vai viajar no final de semana às vezes. Você não, você vai estar na igreja comigo. É isso que você quer para a tua vida? Você está pronto para ficar cuidando dos outros? Todo mundo foi embora do culto, foi lá comer tua pizza, comer teu negócio. Nós vamos ficar atendendo um por um e orando pelas pessoas, liberando sobre elas aquilo que Deus nos entregou. Você quer isso para a tua vida? Ah lá, eu quero, é isso que eu quero para a minha vida. Então vem comigo. Hoje eu não tenho problema, minha esposa ficar olhando com cara torta para mim no final do culto, falando, não, eu sei que você é o pastor, mas vamos embora, vamos embora, vamos embora. Ela disse sim lá atrás. Ela já sabia o que eu ia fazer, eu já tinha falado com ela o que ela ia fazer junto comigo. Mas talvez você não tenha 100% da noção do teu chamado. Pastor, eu só posso casar no dia que tiver 100% do meu chamado. Não, não é isso que eu estou falando. Mas você tem que ter uma noção. Adão não tinha 100% de certeza de tudo, mas ele já tinha um início, cultivar e guardar o jardim. Está pronto para chamar ela para fazer algo com você? O que você vai chamar ela para fazer junto com você? Construir o quê? Você tem que estar pronto para isso. E talvez, se você não tem um chamado específico ainda, tem um chamado geral. Você, como cristão, todos nós temos, que são 7 coisas que todos os cristãos deveriam fazer, que Deus está esperando deles. A primeira está em Mateus 22, que é os 2 grandes mandamentos. Você está pronto para chamar ela para amar a Deus acima de tudo com você? Você está pronto para chamá-la a amar o próximo junto com você? A outra coisa está lá na grande comissão, Mateus 28, 18 a 20, Marcos 16, 15 a 20. Você está pronto para chamar ela para pregar o evangelho junto com você, a tua vida, a tua família, ser uma carta viva da pregação do evangelho? Vocês estão prontos para conduzir pessoas, então, a uma vida de intimidade, depois de levá-las à salvação, levá-las ao batismo, ao próximo passo, né? Batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você está pronto, então, para fazer da tua casa uma casa de discípulos? E vocês vão investir na vida de pessoas para gerar discípulos para Cristo? Ela quer fazer isso com você? Tua casa vai ser uma embaixada do reino de Deus? Outra coisa, Jesus mandou, ensine-os a obedecer tudo o que eu vos ordenei. Vocês estão prontos para obedecer e ensinar os outros a obedecerem a Cristo e obedecer a palavra de Deus? E a última coisa, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Vocês vão impor as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Vocês vão falar em novas línguas. Vocês vão tocar em coisa, beber coisa mortífera, dano algum causará. O que isso aqui tudo está falando? Está falando do fluido sobrenatural. Você está pronto para você, a tua casa, fluido sobrenatural? Você está pronto para levar a tua casa, a tua família a viver isso? Você precisa se desafiar nisso e perguntar para ela, é isso que eu quero viver. Eu quero viver o reino de Deus aqui na terra como no céu. Você está pronta para ir comigo e a gente fazer a nossa casa viver isso? É um bom início de conversa para um café. Por quê? Porque sim, eu preciso ter a atração, sim, eu preciso ter a paixão. Mas no final do dia você tem que trazer visão para ela. Tudo que uma mulher quer é um homem com visão. Então você é um homem, você é cheio do Espírito Santo, você é uma alma vivente, você agora tem uma missão clara e ela pode ter a escolha de submissão, de se submeter à visão que Deus entregou para você. E a próxima coisa que Deus fez está lá em Gênesis 2, 18. O Senhor Deus disse ainda, não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Então presta atenção, não foi o homem que estava carente, na verdade foi Deus que colocou nele um propósito de família, foi Deus que olhou e falou, não é bom que ele esteja só. Presta atenção nisso, o homem estava com Deus e Deus falou que ele estava só. Deus mais o homem é igual só. Essa matemática é meio diferente, né? Mas Deus mais o homem é igual só, você está sozinho. Então o que você precisa? Bom, você precisa de uma coisa muito clara, você precisa de um auxiliador, e essa palavra, a tradução mais literal, vamos dizer assim, não é auxiliador, é uma confrontadora. Alguém que vem e fala para você o que você precisa ouvir, alguém que te ajuda a crescer, alguém que te ajuda a chegar na plenitude do teu potencial, que não fala só o que você quer ouvir. Você quer um esposo, você não quer uma planta, você quer alguém do teu lado que te impulsiona, que te ajuda, que acredita em você, que sabe que você está no processo, que vai estar junto com você no processo.
Porque obedecer a Cristo, irmão, é fácil. Agora, obedecer a alguém que é um pequeno Cristo, que está na formação de ser um Cristo, aí é outro processo. Aí é o processo da mulher. Depois a gente vai entrar nisso. Tá bom? Então, quinta coisa é isso. Deus colocou o propósito de família. Como é que ele fez isso? Ele pegou a costela e abriu espaço. Ele tirou a costela e abriu espaço. E o que ele colocou? Ele colocou carne. Então, ele abre espaço, tira uma costela e coloca carne no lugar. O que é carne? Desejo. Então, Deus vem e coloca o desejo em Adão de ter alguém do lado. E ela tem que ser o desejo dele. Ela precisa ser o DNA dele e o desejo dele para preencher a costela de volta. Tá bom? E a última coisa que Deus fez foi colocar ele para descansar. O Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, Gênesis 2, 21, e ele adormeceu e tirou uma das costelas e fechou o lugar com carne. Tá bom? Então ele descansou. Aprende uma coisa, se você não sabe descansar solteiro em Deus, você não vai aguentar descansar casado. Deus precisa ser o teu descanso quando você está solteiro, para que você venha aprender a descansar em Deus sobre a provisão da tua casa, sobre a proteção da tua casa. Eu não estou com a minha esposa 24 horas por dia. Então ela está lá fazendo as coisas dela agora. Ou Deus está protegendo ela, ou eu vou ficar doido. Eu não estou com a minha filha 24 horas por dia. Ou Deus está protegendo ela, ou eu vou ficar doido. Então eu preciso descansar na proteção de Deus. Deus é a fonte da proteção. Se o guarda de Israel não dorme, não toscaneja, o guarda de Israel ele não fica com sono, ele não descansa, ele é o meu descanso, tá? Então, quando eu entendo isso, eu entendo então que eu estou pronto para confiar em Deus e entregar minha casa para Ele. Ao mesmo passo que eu também confio na provisão de Deus. Deus é a minha provisão e eu descanso em Deus com tudo isso. Eu descanso em Deus naquilo que o Senhor está fazendo, tá bom? Outra coisa muito importante, então, do homem. Você pegou aí? Homem, cheio do Espírito Santo, uma alma vivente, ele tem uma missão clara, um propósito de família no coração dele, ele já chegou num teto e Deus está chamando você agora para um novo nível de aliança e responsabilidade. E agora você vai pegar tudo que ele botou dentro de você e vai construir uma casa, uma família. E você descansou em Deus, você confiou no Senhor. Aí começa o processo da mulher, que Deus também não fez uma menina, Deus não fez uma dondoca. Esses dias para trás eu estava ouvindo aí, cara, pelo amor de Deus, eu estava ouvindo um pessoal falando assim, não, a não ser que o cara ganhe pelo menos 20 mil por mês, não precisa nem conversar comigo. Pô, como assim? Você está querendo o quê? Teu pai? O cara está com 20 anos, 22 anos, 23 anos, 25 anos. E você está querendo que ele já esteja num patamar financeiro que teu pai vai alcançar lá na frente da carreira dele? Você vai ficar para titia, filho. Então, assim, você está querendo comer o que a tua mãe come, sem experimentar o que a tua mãe experimenta com o teu pai, sem comer o sal que ela comeu com o teu pai, ué. Não, come um pouquinho de sal junto, tá bom? Constrói junto. Você não precisa querer gente que já construiu tudo. Queira construir junto. Por isso que você não precisa ser rico para casar. Você precisa ter clareza dessas coisas, porque isso aqui vai levar vocês a prosperarem em unidade, em conjunto, construindo junto a visão que Deus entregou para vocês. Então, Deus fez uma mulher, uma filha de Deus, Eva, e era uma mulher, alguém que tem um pouco mais de maturidade, não era uma menina. Analise você agora. Você já fez a lista do cara, agora olha no espelho, faz a tua lista. Você já é uma mulher? Ou você é uma mimada, que é uma menina que cheia de vontades e não está nem um pouco a crucificar a tua carne aí para ver um homem se tornar um Cristo na terra e ajudar ele a se tornar o que ele precisa ajudar. Né? Então tá bom. Então você é uma mulher, você é uma auxiliadora, você é uma confrontadora, você é alguém então que está pronta para ajudar o outro, tá bom? Tá bom. Uma vez que você então é uma mulher, como que você foi formada? Bom, aqui o Senhor disse lá em Gênesis 2, versículo 18, que ele ia fazer uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Como é que Deus fez você então semelhante a algum homem? Pegou a costela dele, o DNA dele. E desse DNA, então, ele faz essa mulher. Qual que seria, então, esse DNA? Eu digo, então, que é aquele mesmo DNA do homem. Você é cheia do Espírito Santo, você tem um novo nascimento, você é batizada no Espírito, você tem, então,
uma vida devocional, você é quebrantada na presença, você é uma alma vivente ou você é uma carente? Você tem libertação, você tem cura na tua alma, tem fruto do Espírito e caráter de Cristo na tua vida? Porque eu vejo um monte de Adão procurando Eva, vejo um monte de Eva procurando Adão, mas ninguém quer se tornar o Adão e a Eva de Deus que está na Bíblia. Eu tenho que ter cuidado com isso. Eu quero achar um Adão, mas eu não quero me tornar uma Eva. Eu quero achar uma Eva, mas eu não quero me tornar esse Adão que Deus criou aqui. Bom, invista em você primeiro, para que Deus possa então conduzir o resto. E então Deus usa a costela de Adão como um símbolo do osso, da estrutura de Adão, do DNA de Adão. Alguém que é uma mulher, uma maturidade como um homem, alguém então que é cheio do Espírito, alguém que é uma alma vivente, o mesmo DNA. Uma vez que eu tenho esse DNA, a Bíblia diz lá no versículo 22 que da costela havia tirado do homem, o Senhor Deus formou a mulher. E Deus a levou até ele. Então, vamos falar de novo. O Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. Ou seja, ela sabe ser guiada por Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Você não pode ter, meu irmão, uma coisa pior do teu lado do que uma mulher que parece uma mula empacada. Você ouve algo de Deus, você está indo em direção aos planos de Deus, mas o que acontece? Toda vez que você fala, vamos, não, eu tô com medo, não, mas eu tô insegura, não, mas você... Por quê? Porque ela nunca foi guiada por Deus na vida, ela não sabe ouvir a voz de Deus, ela nunca foi guiada por Deus. Então, na hora do teu café, ela pergunta para ela, e aí, você já ouviu algo de Deus? Já? Como é que foi obedecer radicalmente o que Deus te pediu? Você já obedeceu a Deus radicalmente alguma vez? Você já deu passos de fé que Deus te pediu para dar? Então me conta uma história aí, deixa eu ver se você sabe ouvir Deus e ser guiada por Deus. Por quê? Porque você vai ser guiada por um homem que é guiado por Deus. Se você não sabe ser guiada por Deus, como é que você vai confiar em mim que sou guiado por Deus? Então busca uma mulher que alguma vez na vida dela já foi guiada por Deus. E ser guiada por Deus, então, requer dela sensibilidade espiritual, discernimento espiritual, que ela saiba ouvir a voz do Senhor e saiba ser submissa a Deus antes de ser submissa a você. Deus pegou Eva e levou aos olhos de Adão. Tá bom? Então, Adão não estava procurando Eva, Eva não estava procurando Adão, Adão estava andando com Deus e Eva estava andando com Deus. Então, Adão estava procurando Deus e Eva estava andando com Deus. Então, o match estava onde? O match estava em Deus. O match não estava na Eva, o match não estava em Adão, o match estava em Deus. Adão estava procurando Deus, Eva estava andando de mão dadas com o Senhor e agora eles se encontram. Então, quando você entende isso, você entende também o poder de ser transformada nessa mulher. Nessa mulher, então, que é uma mulher que é cheia do Espírito, que é uma alma vivente, que sabe ser guiada por Deus, que sabe ser encontrada, porque ela não estava procurando Adão nenhum, ela soube reconhecer o seu valor em Deus e ela estava satisfeita em andar com Deus. Adão estava satisfeito em andar com Deus e procurar a Deus. Eva estava satisfeita em andar com Deus. Tenha prazer na tua solteirice. Tá? Tem gente que está tentando encontrar metade da laranja. Não, você não vai encontrar metade nenhuma, você precisa ser completo em Deus. Faz sentido? E quando Deus então faz o encontro, versículo 23, o homem disse: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Presta atenção. Adão não olhou primeiro para a carne, Adão olhou para os ossos. Adão olhou para a estrutura. Você não acha que Adão tinha, eu não sei você, mas eu não tenho essa fé toda para acreditar que Adão tinha uma unção do raio-x e ele enxergou o osso de Eva. Né? Eu imagino aqui que ele está falando de quê? De algo espiritual. Ela é osso dos meus ossos, ela tem a mesma estrutura que eu, ela tem o mesmo DNA que eu. Estou vendo nela que ela é filha do mesmo pai. Eu estou entendendo aqui o DNA. Então ele está olhando para o osso, para a estrutura dela. Mas ele também diz: ela também é carne da minha carne, ela também satisfaz o meu desejo, tá bom? Então, você que é homem, às vezes os caras chegam para mim e falam assim: pô, pastor, encontrei uma menina. Eu falei: é mesmo? E aí, me fala dela. Nossa, linda, maravilhosa. Eu falei: carnudo. A única coisa que você consegue falar para mim é que ela é linda, maravilhosa? Então você só olhou para a carne, ué. E o osso? Me fala do osso, para ver se ela tem estrutura para estar com você e construir uma família, ué. Você só olhou para a carne, o carnal. Homem carnal olha para a carne, o homem espiritual olha primeiro para o osso. Olhei para o osso, vi a estrutura, e agora? E a carne? Porque também, né, meu irmão, quem gosta de beleza interior é design de interiores. Né? Você não vai casar, mas você tem que ver o ouro interior. Mas eu vou dormir com o saco, não é com o ouro. Então eu vou estar ali do meu lado ali. Como é que nós vamos frutificar, multiplicar, encher a terra? A mulher
e não tenho atração nenhuma por ela. Não dá, né, meu amigo? Me ajuda aí também. Né? Não tenta espiritualizar demais. Vamos lá, uma coisa que você tem que ter na tua cabeça. Ela não precisa ser a mulher mais linda do mundo aos olhos dos outros, mas tem que ser a mulher mais linda do mundo aos teus olhos. Você que é mulher já descobriu aí o que você precisa observar no homem. Você que é homem já aprendeu aí a análise. A gente bateu mais nos homens aqui, né? Eu fui confrontando muita coisa aqui. A mulher não sentiu muito, não. Ela só tá fazendo a lista, mas o cara sentiu e entendeu que ele precisa mexer. Por isso, nós vamos dividir então em duas partes esse episódio. Mais para frente aí você vai então poder pegar aí toda a parte das mulheres. E aí a gente vai ter uma convidada especial para falar sobre isso. Não fique de fora, não perca. Nós temos 2 episódios agora, nos próximos 2 episódios, muita coisa boa vindo, muita coisa engraçada, mas também muito princípio bíblico para você tomar a melhor decisão na tua vida. Deus te abençoe.